paz do Senhor, povo santo, escolhidos, eleitos de Deus. Glória a Deus, aleluia. Que bom te encontrar mais uma vez. Que bom que você está aí firme e forte, perseverante nesse desejo de examinar as Escrituras, de aprender mais com o Senhor. Queridos, e hoje nós estamos aqui para compartilhar a jornada de Apocalipse. Nós estamos precisamente no capítulo 21, já no finalzinho, a partir do versículo 9. E agora nós vamos ver, a partir do versículo 9, a Nova Jerusalém, né? Essa cidade edificada por Deus para nós. E já quero parabenizar você que está firme e forte, tá? Parabéns, porque esse desejo que tem no seu coração não é comum, tá? Não é comum. Hoje as pessoas esfriaram o seu amor, as pessoas hoje não se deleitam mais, né, no estudo da palavra de Deus, mas é muito importante que nós venhamos tirar um tempo para examinar, para estudar as Escrituras, né? Isso daqui é a nossa base. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero lhe parabenizar, porque você, cada vez que abre a Bíblia, que você medita, você está firmando seus pés na rocha, né? A Bíblia diz que aquele que tem o Senhor como a sua rocha, aquele que ouve a palavra e obedece, esse permanece de pé, mesmo quando os ventos estão soprando forte. Então, toda vez que você abre a Bíblia, você está ali se firmando no Senhor Jesus. Claro, você lê a Bíblia, você pratica, você guarda no seu coração. E com isso, eu já te convido para você abrir a sua Bíblia, pegar o seu exemplar da Bíblia Sagrada e abrir aí no capítulo 21, a partir do versículo 9. Para você que está aqui pela primeira vez, tá? Seja bem-vindo. Que bom que você chegou até aqui. Já vai se inscrevendo no canal, curte, comente, compartilha e chama os seus irmãos em Cristo para cá. Para você que está aqui desde o começo, eu só tenho a dizer uma coisa para vocês. Parabéns. Você é firme e forte, perseverante a respeito das coisas do reino, tá? Então, vai aí abrindo comigo, gente, em Apocalipse 21. Gente, que maravilha o livro de Apocalipse. Vamos lá, já pegou a sua Bíblia, já abriu. Então vamos. Em Apocalipse 21, versículo 9. Pega lá, vamos já? E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa da mulher do Cordeiro. Veja que aqui João, ele está vendo, né, fazendo referência a um daqueles 7 anjos, ele não diz qual, mas ele diz que é um daqueles que tinha uma taça na mão, né, a figura aí vem até mostrando, né, para nós, ele com a taça na mão, para dizer que é um daqueles que derramou a ira de Deus sobre a terra. Ele está dizendo, então, um deles fez um convite a João, né, para agora fazer um tour espiritual. E ele diz assim, venha que eu vou te mostrar a esposa, a mulher do Cordeiro. E vamos ver quem é essa esposa, a mulher do Cordeiro. E ele já responde no verso 10. Veja aí. E levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me o quê? A grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Essa aqui é a esposa e a mulher do Cordeiro que João está falando. Quando João vem falar aqui de esposa e noiva do Cordeiro, apesar da Bíblia trazer em vários outros momentos que a noiva do Cordeiro representa a igreja, aqui dentro desse contexto, dentro desse texto aqui que nós estamos, essa noiva do Cordeiro representa uma cidade, a grande cidade, a santa cidade. Por que santa? Porque lá não tem pecado, lá não tem iniquidade, é uma cidade santa. Louvado seja Deus. E diz assim no verso 11: E tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como um cristal resplandecente. Veja que João, ele tenta mostrar para nós a glória, né, de Deus nessa cidade. E ele mostra que é uma cidade diferente de tudo que nós já podemos ver aqui na Terra. Ele diz que era uma cidade que tinha uma luz semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe.
E nessa cidade tinha a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos mais ler aqui a respeito dessa cidade. E tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Veja mais informação. Essa cidade tinha portas, anjos que ficavam nessa porta, e tinham nomes das 12 tribos de Israel. Gente, essas 12 tribos de Israel representam os crentes, os nossos irmãos em Cristo do Velho Testamento, tá? Para dizer que eles estavam lá também. E diz assim, da banda do levante tinha 3 portas. Agora está falando tinha portas e agora a posição das portas, a organização. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. Estou falando de norte, sul, leste e oeste. Tinham portas, 3 portas em cada canto desse. E anjos nessas portas, não se esquece. E diz assim, e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aqui ele faz referência aos crentes, aos apóstolos da Nova Aliança, do Novo Testamento. Então veja que nessa cidade haviam portas, haviam anjos nessas portas e haviam pessoas do Antigo e do Novo Testamento. Havia tanto judeu como gentil. Compreende? Vamos mais. Diz assim, e aquele que falava comigo, quem é que falava com João? O anjo, daqueles que tinha 7 taças. Mas agora ele não estava com a taça, agora ele estava com o quê? Tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas e o seu muro. Essa cana, essa barra de ouro que mostra aí na gravura, né? Ela era usada para medir, né? Para fazer medições de muro, tudo que era medição que vinha fazer de território, media com essa vara. Então o anjo ele vem com essa vara, mas não uma vara de madeira, né? Chama uma cana de ouro. E diz assim, e a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Gente, antigamente, o cubo era tido como algo perfeito. Então, é isso que João quer passar. Que essa cidade edificada por Deus, ela descia do céu, né? Deus era o próprio arquiteto dessa cidade. Ela era perfeita na sua medição. Ela era perfeita. E diz mais, e mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. O que é que o Senhor está dizendo aqui? Que essa medida não é uma medida que o homem nunca viu. Essa medida que João dá é uma medida conhecida pelo homem, né? Nós temos a medida que é um côvado. Então, tanto a medida do homem como a do anjo, nesse caso, é igual, né? 1 quilômetro, vamos dizer assim, gente. 1 quilômetro aqui na Terra seria 1 quilômetro lá no céu. Entende? É sobre isso que ele está dizendo. É a mesma medida, para que você entenda, né? O comprimento, a altura daquilo que ele está revelando ali. E ele diz assim, e a fábrica do seu muro, o material, né? Era de jaspe, a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Veja que essa cidade, ela é totalmente diferente daquilo que a gente vê. Ela é uma cidade que os muros não é de cimento, de bloco, não tem brita, não. O material, o muro era de jaspe. E a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro salcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisópaso e o 11º jacinto, o 12º ametista. E João vem falar aqui sobre pedras preciosas que adornavam o muro. Gente, imagina essa cidade. Que
coisa espetacular, que coisa gloriosa, que coisa tão diferente de tudo que nós já podemos imaginar. Na verdade, a gente não consegue nem imaginar um negócio desse, porque é tão grande que a gente não consegue alcançar. Por isso que o João diz, era como isso, era como aquilo, porque não dá para descrever. O negócio é muito precioso, é muito grande. Vamos mais, e diz assim, e as 12 portas, olha isso, eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade, minha gente, de ouro puro como vidro transparente. Oh, glória a Deus! Que é isso? Não dá, gente. É claro que a imagem é meramente ilustrativa, porque não dá para descrever um negócio desse. Não dá para descrever um negócio desse. Aí por isso que o João diz, a praça da cidade de ouro puro. Como? Não é que é um vidro transparente, é como um vidro transparente. Ele tenta usar as coisas aqui para poder mostrar para a gente, na nossa linguagem, que o negócio é grande mesmo. É como diz, a grande cidade. É coisa gloriosa. E diz assim, versículo 22. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus, Todo-Poderoso, e o Cordeiro. Queridos, toda cidade aqui na terra, né, tem o seu templo, né? Várias catedrais aqui na terra. Mas João, ele viu muita coisa gloriosa lá, né? Ele viu essa cidade, o muro, ele detalha. Só que ele observou, né, que não tinha lá templo. É isso mesmo que eu tô dizendo. A placa da sua denominação não vai estar lá nessa cidade. Tem gente que se apega muito, vou dizer mais assim, idolatra denominação, né? Tem gente que não é crente em Jesus, é crente de determinada, né, denominação. Chega até a tratar mal e excluir pessoas porque não são, né, da sua denominação. E o que acontece? E João vai dizer assim, olha, lá não tinha não, viu? Não tinha não. Não. Lá não precisava de templo, porque lá Deus é o templo, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós precisamos. É claro que Deus também está aqui, está aí com você agora. Mas nós temos aqui na terra um templo onde nós vamos lá nos reunir com os nossos irmãos, buscar o Senhor, o próprio Deus, né? Ele estabelece ali para Salomão a construção de um templo. Então, Deus não é contra o templo, não, gente. Como tem muita gente que fala, ah, a igreja sou eu. Não, a igreja somos nós. Você sozinho não é igreja, você é um membro, né? Você é um membro. Assim que se eu amputar, Deus me livre uma dessa, tá repreendido em nome de Jesus, né, gente? Se eu amputar esse braço, vocês achar por aí, não vai dizer, aqui é Daiane. Não, é o braço de Daiane. Né? Então, é diferente. Nós somos um membro do corpo de Cristo e juntos nós somos o corpo. Mas eu sozinho, eu não sou a igreja. Eu sou um membro da igreja, um membro do corpo de Cristo. Então, e o que acontece? As pessoas usam muito isso para não congregar, mas é importante sim. O próprio Jesus, ele andava na sinagoga, no templo, ele andava lá, ele frequentava, ele ensinava lá. Então, é importante sim, enquanto nós estivermos aqui, a Bíblia diz que nós não devemos deixar de congregar, como é o costume de muitos. Mas, vamos voltar aqui para o Apocalipse, no céu é diferente. No céu não tem, gente. No céu não tem denominação. No céu todos nós estamos ali juntos, congregando junto e adorando a Deus, o Todo-Poderoso. Aleluia. Vamos mais. E diz assim, e a cidade não tem também o quê? João viu que tinha e o que não tinha. A cidade não necessita de sol nem de lua. Não tinha sol, não tinha lua, gente. Só falando de energia, né? Que traz luz para nós. Lá nessa cidade também, João não viu. Para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então, não precisa mais da luz do sol, da lua, não precisa, porque o próprio Deus é a luz e ele alumia. É assim que João está escrito aqui. E vamos mais. E diz assim: e as nações andarão à sua luz,
E os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Todos, né, vão se render ali diante da presença de Deus. Todos estarão ali para adorar o Senhor Jesus, o único que é digno de receber glória, honra e louvor. 25 diz: e as suas portas, as portas dessa cidade, não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Aleluia! E a ela trarão a glória e honra das nações. Veja, gente, nessa cidade não tem noite, né? Não tem noite. Lá é constante a luz do Senhor brilhando. As portas dessa cidade não se fecham. Aleluia! Então, gente, lá a luz, a glória de Deus resplandece. Então não tem treva, não tem escuridão, não tem noite, não tem. E outra coisa que nos diz é que as portas dessa cidade não se fecham. Vamos mais? Diz assim: e a ela trarão a glória e honra das nações. 27. E não entrará nela, embora as portas estejam abertas, e não entrará nela coisa alguma que contamine, cometa abominação e mentira. Mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Aleluia! Depois de trazer cada detalhe, sabe, tentar passar cada detalhe dessa cidade, João diz assim, olha, mas lá não vai entrar, a porta é aberta, mas lá não vai entrar abominação, sujeira, mentira nenhuma. Só vai entrar nessa cidade aqueles que têm o nome escrito aí no livro da vida do Cordeiro, registradinho, seu nome lá, seu nome tá lá. Se você confessou Jesus como Salvador da sua vida, com certeza o teu nome está lá. E você poderá desfrutar da glória de Deus nessa cidade. Então, gente, com isso, nós, aleluia, tão feliz, nós concluímos o capítulo 21. Gente, quando nós começamos a estudar os primeiros vídeos de Apocalipse, eu estou aprendendo ainda a mexer aqui, né? Na edição e tal, aí vai ter uns vídeos que vocês não vão achar tão legal assim, mas eu tô melhorando e vocês vão perceber, né? O vídeo de hoje já tá melhor, então o material, a exposição tá melhor também dos versículos, mas gente, eu tô muito feliz por estar cumprindo, né, esse propósito da leitura do livro de Apocalipse, sabe? Porque é uma vitória poder ler, né, as escrituras, que é tão acessível para nós, e ter o entendimento e compreender e ter a companhia do Espírito Santo para nos fazer compreender as coisas a respeito do reino de Deus. Gente, através da Bíblia, nós podemos ter a noção daquilo que nos espera. Isso aqui está reservado para mim e para você. Essa cidade que foi edificada pelo próprio Deus. E Deus estará presente o tempo todo nessa cidade. Essa cidade que não tem noite, que não precisa de sol nem de lua, porque o próprio Deus é a luz. Estará ali conosco, seu povo. Aleluia! Que coisa maravilhosa. Que coisa. Eu falo e me emociono, porque é tão real, sabe? Eu ouvi um pastor dizendo, e ele disse assim, às vezes você vai empreender, comprar um apartamento, né? E aí o que a construtora tem para lhe oferecer é um projeto. E às vezes está só o terreno ali, você acredita, né, que ali vai construir aquilo, aquele projeto, e você compra, né, o seu apartamento na planta, sem ele nem existir. Você acredita e você compra. E muitas vezes nós temos essa revelação dessa cidade edificada por Deus, pela graça, para nós. E nós custamos acreditar que isso é verdade. Mas é verdade. E essa palavra, aleluia, é fiel e verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor. Haverá um dia que nós, os eleitos, escolhidos, aquele que temos o nome escrito no livro da vida, estaremos nesse lugar com o nosso Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Mas lembre-se,
ficarão de fora, nós já vemos, fornicadores, mentirosos, adúlteros, muita gente ficará de fora, mas muita gente também vai entrar. Louvado seja o nome do Senhor. E que nós sejamos um desses, que estaremos lá com o nosso Senhor para todo sempre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E com isso, gente, nós concluímos o capítulo 21. No próximo vídeo, nós estaremos no capítulo 22. E eu estou muito, muito, muito feliz. Muito feliz. Muito obrigada por estar até aqui comigo, tá? E não desiste, persevera, vamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Que o Senhor possa falar poderosamente ao teu coração. Que a sede, pelo conhecimento da palavra, aumente cada dia mais e mais no meu e no seu coração. Tá? E que seu dia seja maravilhoso. Eu vou dizer, gente, lá no céu não tem denominação, né? Mas se hoje tiver culto na sua igreja, vai lá, não segue o costume de muitos não. Vai cultuar o Senhor, vai adorar a Deus com seus irmãos, tá? Então é isso. Fiquem na paz do Senhor. Um forte abraço e tchau, tchau.